No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Excelente segunda-feira para você, excelente manhã na graça e na paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Tá aí a capa para você que acompanha pelo YouTube aqui o nosso Minuto da Unicidade, o primeiro dessa semana. Você vai ver aí a capa perguntando de quem são os mandamentos. Isso parece muito óbvio, mas os mandamentos do Eterno precisam ser obedecidos. Aliás, ele fala aqui no Evangelho de João: se me amas, guardai os meus mandamentos. João 14, verso 15. Se vocês me amam, então guardam os meus mandamentos. Guardem os meus mandamentos. Os meus mandamentos. Ele vai falar isso praticamente durante todo esse sermão, e outras passagens também falam. Aliás, lá em Mateus capítulo 5, ele fala assim, visto o que estava escrito na lei, não adulterarás e coisa e tal, papapá, mas um novo mandamento vos dou. Aí ele fala de novo mandamento. Veja que interessante. Quer dizer, eu estou dando um outro mandamento. Em outras palavras, olha, na lei diz assim, mas eu quero dar um novo mandamento aqui agora. Porque na lei ele diz, se alguém olhar para uma mulher, né, e se alguém for pego com uma mulher em adultério, se alguém adulterará, na lei diz, se alguém furar o olho, ele também dá esse exemplo, se alguém furar o olho do seu irmão, você pode furar o olho dele também, olho por olho, dente por dente, tal, aquela palavra toda da lei, e ele diz, mas um novo mandamento vos dou. Temos que amar os vossos inimigos também. Essa é que é a grande realidade, não desejar o mal dos inimigos. Aliás, o que tem de crente desejando o mal um para o outro, querendo que o outro se quebre, né? O que tem de oração contrária vindo de muitos crentes é complicado. Isso tem de monte, mas não é esse o que a gente está falando aqui. Então veja, o Senhor Jesus, o tempo todo ele fala dos seus mandamentos. E o Evangelho, né, de João fala muito sobre isso. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. A maior prova de amor que você pode dar para mim é guardar meus mandamentos. Então, quando se passa a analisar os mandamentos através do olhar trinitariano ou da doutrina trinitariana, aí teremos uma grande confusão. Porque o mandamento dado, os 10 mandamentos da lei, os 10 mandamentos da Torá, os 10 mandamentos dados por Yahvé, por Javé, ou Yahu, Yahua, ou Jeová. Então, quer dizer, o pai dá os mandamentos, o filho chega dizendo, esses mandamentos são meus, eu que estou dando para vocês, aliás, eu vou renovar o que o pai está falando, vou dar um outro melhor ainda, mais completo ainda. Ou seja, o pai não deu o mandamento direito, eu vou dar um mandamento mais pesado, mais forte, porque o mandamento de Cristo que é dado no Novo Testamento é muito mais profundo, porque na lei a pessoa era condenada e apedrejada se fosse pega em ato flagrante de adultério e com testemunhas ainda por cima. O casal tinha que ser morto, apedrejado. Ele diz, olha, não é assim mais. A partir de agora, se você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, pronto, você já cometeu adultério com ela com você, e o negócio parece que vai aperta mais um pouco. Porque na lei, o cara podia fazer, como muitos casos aconteceram, fazia lá o pecado e pronto, dava um jeito de não ser pego em flagrante. Ele tinha que ser um especialista no assunto. Não foi pego, né? Estava no deserto lá, ninguém estava vendo, então faz lá o adultério. Pelo menos na lei eu tô quite, porque a lei ela cobrava o flagrante. Mas no Novo Testamento, aí que eu falo, a lei é apenas uma sombra, como diz a Bíblia, né? Eu falo, a Bíblia fala, Hebreus, capítulo 10, verso 12, a lei é uma sombra do que seria a graça. Ah, tu acha a lei pesada? Então as coisas na graça não são muito fáceis, não. Aliás, é complicado. Pela graça sois salvos, a salvação é gratuita, foi dada, mas também
tem esses detalhes que muitas pessoas ignoram completamente. Você está me entendendo? Então você vê que agora na lei, o que acontece? Na graça, perdão, o cara olhou para uma mulher, vem cercando a mulher com os olhares e vem ali, se eu pudesse, se eu pudesse, pronto, já era. Se não fosse pecado, opa, esquece. Pode preparar aí, né? Fazer o processo aí para ter perdão de pecado, aí vamos ver o que acontece, porque, né? Meus tempos de jovem. Pois é, falou isso, pensou isso, pronto, você já está em maus lençóis, segundo a palavra de Cristo. Mas o tema de hoje, para a gente concluir aqui e encerrar, ele diz aqui, o próprio João, que fala dos mandamentos de Cristo, João, outros apóstolos também, evidentemente, mas João, ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. João está ensinando para a gente amar a Deus e guardar seus mandamentos. Verso 3 de 1 João 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele vai batendo nessa tecla dizendo que é para guardarmos os mandamentos de Deus. O amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos, guardar os mandamentos de Deus. Mas João, você não escreveu lá no seu evangelho, alguns anos antes, que os mandamentos são de Cristo? Cristo disse que o mandamento é dele, aquele que me ama. Como é que você está falando aqui que o mandamento é de Deus, João? Ou seja, do Pai, passando a olhar pelo ponto de vista da doutrina trinitariana. Você vê como que é. Aí os especialistas não conseguem sair disso, os teólogos, os doutores, e sabe o que eles vão dizer? Que é um mistério. Pronto. É o mistério da Trindade, porque a hora vai falar que o mandamento é do Pai, outra hora diz que o mandamento é do Filho, e aí a gente precisa saber de quem é o mandamento. Não, isso aí você não vai saber. Isso aí é um mistério, é só naquele grande dia. Bom, não é isso que diz a palavra de Deus. Então, 1 João 5 começa enfatizando que nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, porque o amor de Deus é isso, que guardemos os seus mandamentos. Então, como a gente sabe que essa doutrina da Trindade não é que seja mistério, porque o mistério, Paulo fala, eu vou falar um grande mistério para vocês. Deus foi manifestado na carne. Em outras traduções, Deus foi manifestado em corpo. Esse é que é o grande mistério. Não é mistério de Trindade. Grande é. Ele fala em outras traduções, indiscutível, indubitavelmente, ou seja, sem a menor dúvida, o grande mistério das Escrituras é: Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. Pode ler na NVI, pode ler na King James, em várias outras versões bíblicas. Pode ler. Deus foi manifestado na carne, em carne. Então, essa é que é a grande realidade. Então, se Deus foi manifestado na carne, quem é que veio aqui? Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é? Deus sobre todos, Romanos 9,5. Aqui mesmo, em 1 João 5,20, ele explica, ele desenrola isso para você, que estamos no que é verdadeiro, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus Cristo é o quê? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, os mandamentos são de quem? Do verdadeiro Deus e da vida eterna. Então, não são duas pessoas distintas, não estamos falando aqui de dois, até porque a gente insiste muito na tecla, se são três, sempre um vai ficar esquecido, sempre um vai ficar abandonado, e é justamente por isso que saiu a heresia do livro do Benny Hinn. O Benny Hinn diz que o Espírito Santo teve uma crise de ciúme, por isso que ele fez o livro Bom Dia, Espírito Santo. Então veja que heresia fala Benny Hinn neste livro. Aliás, muitos teólogos concordam com o que esse cara pregou, e o que esse cara faz em nome do Evangelho é terrível, terrível. Mas nós vamos ficando por aqui, uma boa semana. Então, se resolve essa temática na conta que o próprio Cristo faz. Eu e o Pai somos um.
Ah, Tony, mas é um em propósito, um em espírito. Não, é um. Os judeus sabiam exatamente o que ele estava falando, tanto é que pegaram pedras e paus para matar. Vai me matar por quê? Porque eu estou fazendo obra boa, estou curando no sábado? Não, porque tu é homem e está dizendo que é Deus. É só por isso que você vai morrer. Entende? Leia lá João capítulo 10, a partir do verso 30. Essa é que é a grande realidade. Estamos começando a semana, a gente já traz esse estudo para que você possa sempre ficar aí enraizado na sua mente e no seu coração, que só o Senhor é Deus e não outro além dele. É claro que o tema é muito amplo, muito mais profundo, mas a gente precisaria de uma palestra, um simpósio para falar um pouco mais acerca desse assunto. Eu vou ficando por aqui, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, bem cedinho. Tá certo? Graça e paz. Minuto da Unicidade.